Conversa com a Fátima está no ar. E o vídeo de hoje é o patrocínio da Editora Aleph. Vamos lá, amigos. Livro de hoje, O Olho no Céu, do Philip K. Dick. Estamos aqui com a nossa edição novíssima da Aleph, inédito no Brasil. Lucas Lazarete está aqui do meu lado. Como é que você está, Lucas? Tudo bem? Eu também, você? Tranquilo. Então, cara, recebemos aqui esse livro, que é um livro do Philip K. Dick que a gente não tem aqui, não tinha aqui no Brasil traduzido ainda, né? Então agora a gente tem, graças à tradução da Simone Campos e à publicação da Editora Aleph. Eu acho que com isso, somando todos os livros do K. Dick que estão em circulação atualmente, juntando os da Aleph com um de outras editoras, deve dar uns 14 mais ou menos, mas a Aleph publica o grosso. E esse aqui ele se destaca porque ele é uma das primeiras produções do Philip K. Dick, em ordem cronológica, assim, mas a gente não pode dizer que seja um dos primeiros livros que ele publicou, porque ele publicou muito no começo da carreira dele, né? O K. Dick tem alguma coisa tipo 44 livros publicados, se eu não me engano acho que foi isso, 44 romances e 121 contos que ele publicou ao longo da vida, assim. Esse aqui foi publicado em 55. Se a gente parar para pensar que o primeiro livro dele foi publicado em 50, você vai falar assim, não é tanto. Mas, cara, ele publicou, sei lá, uns 3 em 53 e uns 3 em 54, e mais 52, 51 ele publicou também. Então, sei lá, cara, isso aqui já deve ser, sei lá, o 6º ou 7º livro dele, publicado, escrito em 55, publicado em 57, e se passa em 59, né? Quer dizer, é uma ficção científica futurista, mas de um futuro muito perto, porque acho que também tem a ver com os ideais da época, enfim, aquela coisa toda. Mas isso acontece no Philip K. Dick muitas vezes. Tem alguns que não são tão distantes assim. Isso realmente é uma coisa que acontece. Bom, a gente tem aqui então a história de um acidente que acontece em torno de um acelerador de partículas, que é o Bevatron, que parece que foi um dispositivo que realmente existiu. Né? Não, parece que existiu mesmo. Parece que existiu. Inclusive, o cara... Eu acredito em acelerador. Então você é um desses que acredita em aceleração de partículas. Então. O cara negacionista de acelerador de partículas. Só isso, assim. Todo o resto tá tranquilo. O Bevatron, né? Supostamente aí existiu, né? Assim, ninguém sabe o que faz, porque ninguém sabe o que faz acelerador de partículas. Ninguém sabe para que serve o negócio. É só uma luzinha que pisca. É uma luzinha que pisca, né? Pisca lá uma luzinha, acelerador de partículas. O cara que fez o Bevatron parece que ganhou o Nobel em 59, no ano em que se passa o romance, então já tá aí uma parada meio profética. Mas o Kissinger também ganhou o Nobel. O Henry Kissinger também ganhou o Nobel da Paz. Mas o Nobel da Paz não é Nobel, né, cara? Mas ele ganhou, entendeu? Não, então, o Nobel da Paz é um... Mantenha aqui meu ceticismo quanto a aceleradores de partículas. Enfim. Não, mas você sabe que tem isso, né? O Nobel da Paz e o Nobel de Economia não são Nobel de verdade, né? Não, é uma parada assim, tipo, prêmio para a paz, verdade, né? Pai Nobel, assim, tipo, uma segunda linha de prêmios, assim, né? Os caras fazem no mesmo lugar, daí dá pra dar um nome e tal, né? Porque nenhuma das duas coisas existem, né? Nem paz nem economia? Meio que isso mesmo. Enfim. Enfim, cara. E aí acontece um acidente nesse acelerador de partículas. 8 pessoas estão na plataforma porque eles estão visitando lá a construção. E essas pessoas ficam inconscientes. E entre essas pessoas, os principais talvez sejam 3 ali, né? O Jack Hamilton, que é um cara que trabalha fabricando mísseis para uma empresa, que tem uma mulher que é a Marcia, que está sendo acusada pela empresa. Ele nem fabrica diretamente, mas ele é tipo um engenheiro muito foda do MIT que faz uma parte que acaba numa empresa que fabrica... Que acaba nos mísseis. Né? Ele nem se importa com isso. Assim. Isso, na verdade ele não se importa com absolutamente nada referente ao trabalho dele. Ele sabe que ele é um cara muito bom e que, enfim, foda-se, né? Eu faço o que eu faço porque eu sou bom e é isso. Mas ele não tem, assim, tipo, inclinações ideológicas a respeito do trabalho dele, nem nada do tipo, né? Inclusive isso vai descambar bastante no final do livro, talvez ali nas últimas páginas e tal. A Marcia, que é a mulher dele, está sendo acusada pela empresa dele de atividades comunistas, porque ela assina algumas revistas meio suspeitas, ela participa de umas comissões e assinou uns abaixo-assinado meio esquisito. Que na época do college, da faculdade, ela teria ido numas reuniões, mas tipo aquela coisa assim, ler, sei lá, o que seria o equivalente no Brasil, não tem, né? A coisas comunistas? Tipo, sei lá, que não é comunista, mas que as pessoas poderiam ver como se fossem comunistas. Ler a Carta Capital.
Sim. Jamila Ribeiro. Exato. Não é comunista, não é? Mas na mentalidade do FBI, principalmente da galera anti-petista, anti-esquerda, enfim. Seria tido como comunista. Então mais ou menos, as indicações são essas. Assim, ela não leu dele. Acho que ele não menciona isso, mas eu acho que ela não leu Daily Worker. Esse seria o jornal de tipo, caralho, você é comunista, entendeu? Não é esse o caso. Ela lê um jornal que é, sei lá, progressista. Mas assim, ela também ela é curiosa geral, assim, ela lê coisas de direita, lê coisas de esquerda, ela participa ali das paradas, ela está sendo acusada, e o cara acaba sendo dispensado do trabalho dele, acaba sendo demitido por conta dessas atividades suspeitas da mulher. Eles estão ali visitando, tá ali também o agente né, um cara meio que da repressão macartista ali, que leva as denúncias para a empresa dele. Eu acho que isso é importante a gente... O que está por trás é essa atmosfera, não é? Não, isso. A gente vai chegar lá, mas é isso, né? Tô só dando aqui o panorama geral dos personagens. Já entra ele na parada. Esse agente é o Mac5. Mac5, exatamente. E aí vai... eles três são os que estão desde o começo. Né? São ali desde o começo, eles estão ali junto com outras pessoas, incluindo um guia lá, que é o Bill Loss, que está ali... Ele é formado em física, mas ele é um jovem negro, daí ele tem uma certa dificuldade de conseguir um emprego numa colocação melhor por ele ser negro nos Estados Unidos, da década de 50, porque hoje em dia tá super ótimo para todo mundo que é negro lá, cara. Então, galera, tá muito bem, né? Você vê como é que os Estados Unidos melhorou bastante nessa coisa aí. Bom para eles, isso aí. E aí, cara... Mas ele tá na Califórnia, onde seria teoricamente um lugar melhor. Um lugar mais progressista. Mas ainda assim não rola, né? Exato. Hoje, acho que hoje rola. E aí, acontece esse acidente, eles caem ali, daqui a pouco eles levantam e eles percebem que o mundo está mais ou menos diferente e que eles estão vivendo num mundo do primado da religião, assim. Então não existe mais ciência, não existe mais medicina, só existe curandeirismo, reza e amuleto da sorte, e aí você reza por dinheiro e dinheiro cai do céu, e você voa muito alto, você chega no paraíso e coisas do tipo. E aí eles descobrem que eles estão na mente de um velhinho lá, veterano de guerra, que estava lá no Bevatron durante o acidente. E como ele é o cara que não chegou a ficar inconsciente, quando todos os outros ficaram inconscientes, todo mundo passou a viver como se fosse num mundo de referencial desse cara, né? E assim, a partir daí se desenrola essa história, né, que como o Lucas aí já antecipou pra gente, já tem um teor aí de denúncia ao macartismo da época, né, que acho que talvez seja o ponto principal aí do livro, né, Lucas? Um dos pontos principais, me parece, porque a primeira cena é desse lugar, ele tá na fábrica e ele é demitido, e ele fica muito puto, ele fala assim, não, mas isso daqui não é evidência suficiente. E os caras, na verdade, ele não é nem demitido, ele é colocado numa suspensão e eles dão a opção pra ele. Você vai continuar casado com ela ou não vai continuar casado com ela, ou não sei o que, ou você vai apresentar... apresenta aí, que esse é o negócio, apresenta provas de que ela não é comunista. Não tem como você apresentar provas de algo que não existe, não é? Então, por isso até hoje ninguém provou a existência de Deus. Você não tem como provar algo que não existe, né? Exigir, por exemplo, essa prova é um completo absurdo lógico. Então eu não posso provar, eu digo assim, não, Yuri, você é de uma seita X. Como é que você prova que você não é? A única coisa que você pode dizer é não sou. E ela faz isso, ele faz isso, não serve, e aí ele fala, pô, mas isso daqui não é legal, não tá funcionando. E o soldado, porque ele só está acontecendo isso porque a empresa dele faz bomba pro governo americano. Isso. Então ele tá num cargo de confiança. Num cargo que é do interesse do exército norte-americano, e por isso a FBI tem uma pasta com o nome deles. Todos. Eles falam, não, mas eles investigam todo mundo, não é você só e tal. Enfim, esse é o cenário inicial. E a gente entra nesse cenário e já meio assim, pô, tudo bem, então tem alguma coisa estranha, esse cenário da perseguição, caça às bruxas, não sei o que, do macartismo. Quando pula para depois do acidente e vem esse cenário religioso, a gente fica meio, porra,
parece ter uma continuidade aqui. Exato, isso é muito interessante. Entendeu? Tipo, tem uma primeira continuidade aqui, assim. Uhum. Porque o mundo religioso lá do Arthur Sylvester, né, que é esse velhinho que está ali, ele é um mundo que assim como o mundo macartista da realidade, né? A realidade do Philip K. Dick sempre tem que ser meio entre aspas, assim. A realidade 1, vamos chamar assim. A realidade 1. É da onde partiu a narrativa. Ela também ela também tem um pressuposto totalitário. Todo mundo tem que se submeter a regras que para as outras pessoas são absurdas, coisas que não fazem sentido, o conhecimento que você adquire que de repente se mostra inútil, ou certos conhecimentos que são o patriotismo, ou certos conhecimentos que são reprováveis, né? Você não pode ter esse tipo de conhecimento, você não pode consumir esse tipo de conhecimento, né? Então realmente assim, entre o macartismo e um certo totalitarismo religioso do primeiro mundo imaginário que eles visitam ali, tem essa continuidade. E a gente vai percebendo, porque depois eles passam, conforme os outros personagens... E é maluco porque assim, não é nenhuma religião específica, esse velho pertenceu a uma seita quando era mais novo. Em Chicago, uma seita do fim do mundo. E a parada é meio islã, meio, sei lá, uma coisa meio bizarra. E aí o que começa a perceber é que assim, é um mundo onde milagre acontece. Onde, na verdade, a economia é gerida por milagres. Né? Tipo, quanto que eu vou receber de salário? Sei lá. Você pede, se você orar e você é bom, você vai receber e tal. E aí você vê porque esse seu primeiro mundo é muito interessante, porque se a atmosfera anterior era do macartismo, esse aqui meio que fala, veja, esse é o absurdo que a gente está lidando. Exato. E é muito interessante, porque daí acontece isso, né? Eles passam depois por outros mundos de outros personagens, na ordem em que esses personagens vão recobrando a consciência, que na verdade é a ordem de quem caiu por cima de quem ali, né? Porque quem caiu meio que por cima se machucou menos e recobrou mais a consciência. Eles entendem a regra de que assim, para você acabar com aquele mundo é você botar o personagem que é o responsável por aquela consciência, por aquele mundo, inconsciente. Exato. Então você tem que nocautear ele, tem alguma coisa que tem que acontecer para que a gente volte para aquele... Tem uma inversão dessa chave, né? E tudo isso acontece em fração de segundo, assim, como aquele filme do Nolan lá, do sonho dentro do sonho e etc, que enquanto eles estão ali por brevíssimos instantes, toda essa ação está acontecendo. E eles vão passando por outros mundos e a impressão que eles têm a cada novo mundo que eles vão é que o anterior estava sempre melhor. Né? Então quer dizer assim, o macartismo estava ruim, mas aí a parada totalitária ficou pior. Depois eles vão para o mundo de uma senhorinha meio pudica que ela gosta das coisas boas e das artes, das coisas finas, etc. E ela é contrária às coisas ruins e ela quer banir as coisas ruins do mundo, então ela começa a eliminar categorias inteiras, assim. Então ela acaba com os mares e acaba com os varredores de calçada, porque as vassouras incomodam ela, e gato, porque ela não gosta de gato, daí acabam os gatos do mundo. Ela tem um pensamento, a gente comentou que essa me parece a pior de todas, porque ela tem um pensamento pequeno burguês, claramente, e ela não consegue entender particulares. Acho que essa é uma piada muito interessante, assim, porque ela é orientada por universais, né, por categorias inteiras. Então, quando algo incomoda ela não abole o particular, ela abole o geral, certo? Que é basicamente como funciona essa mentalidade, não é? Tipo assim, eu fui roubado uma vez, todos os bandidos devem morrer, não é? Então, vocês entendem? Exato, é isso. Então existe um lugar para onde você manda então esse lugar deve ser um inferno, mas e se eu for para lá? Agora ele tem que ser um paraíso. Né? Exato. Então agora porque eu só consigo trabalhar com universais, eu só consigo trabalhar nunca com o particular. E ela tem uma ideia que é razoavelmente orientada por uma estética, não é? Exato. Que é assim, que é uma estética utilitarista, assim, o que me dá prazer. Então assim, sei lá, ela tem uma ideia de tradição. Veja só como isso fecha com... ela tem uma ideia de tradição. Aí você perguntar assim, não, veja, sei lá, Michelangelo é importante? É importante. Por quê? Porque tem um senhor lá que escreveu um livro e ele é de tal universidade e falou que ele é importante e portanto ele faz parte da tradição. Tá.
Aí, sei lá, um cara que é menos conhecido para uma pessoa. Michelangelo já seria um pouco Não, porque daí é legal, porque tem uma hora no livro assim que o Jack Hamilton, porque daí o McPhee, ele não gosta do McPhee, ele é irlandês, ele fala assim, pô, você não acha esquisito que não tem escritor irlandês famoso? Ele fala assim, não, mas tem o Joyce, tem o Yeats, tem não sei o quê. O cara começa a citar o outro. Porque ele sabe que vai dar ruim, assim. vai dar ruim, né? Porque se ela falar os irlandeses são ruins, ela vai eliminar todos. Vai eliminar a Irlanda inteira. Tipo, esses caras não produziram nada para a humanidade, assim. Que é, por exemplo, enfim, é exatamente essa mentalidade, só que me parece a mais tenebrosa para se viver. E é muito engraçado porque, assim, tem uma certa positividade tóxica nela, assim, né? Porque ela tá ali vivendo o mundo dela é pelo belo, é pelas coisas que são boas e belas e etc. E aí, nisso, ela acaba sendo completamente fascista na abolição de coisas que elas fazem, né? Daí eles decidem que, pô, eles vão tentar convencer ela a abolir tudo pra acabar logo esse mundo, pra gente poder sair daqui. Na real, o primeiro que pareceria ser o fascista, porque a gente pensa assim, numa comparação, sei lá, uma seita, religião e tal, e crianças. Se existe uma religião minoritária agora, é agora, porque todas têm a hegemonia e uma vez que elas tomarem conta da hegemonia... É bom que vocês sabem disso. Eu bato nessa tecla e ninguém acredita, cara. Assim, porque se você acredita em amigo imaginário, meio que não importa qual ele seja, assim. Mas então você pensa assim, não, isso aqui seria horrível, não é? Porque o grande, em uma comparação, uma analogia aos nossos tempos, seria uma tomada de certos cristãos, de certa... mais fundamentalistas, ou o pavor desses cristãos, o Islã não é fundamentalista também, enfim, os fundamentalistas de um ou outro lado, pensam, esse daqui seria o pior. Mas ali a coisa tão maluca, quer dizer, se aquelas regras fossem aplicáveis e existissem milagres, existisse um Deus, aquilo seria muito mais insano do que qualquer outra coisa. O dela não. O dela é o fascista. Porque o fascismo não está nisso, o fascismo está na classe média. Tá nessa pequena burguesia. E ela é uma senhorinha de classe média que tem lá um filho mimado e etc. Essa parada toda. Então ela tem... o filho saca que ela tem. Saca, exato. Mas é isso mesmo, assim, é muito engraçado porque nesse primeiro mundo dos caras religiosos, enfim, a galera que não consegue dar uns nó em todo mundo, consegue argumentar com a lógica bíblica e tal. Porque você pode se passar por. O Bill Loss faz isso. E principalmente porque o Deus deles é um Deus do Antigo Testamento, ou seja, aquele Deus discricionário que pune e que tem humores muito parecidos com os dos humanos. Então dá pra você, dar uma engambelada nele, né? E é legal isso também, né? Porque assim, em todos os mundos, o Bill Loss, que é o cara negro, se fode em absolutamente todos, porque ele é negro. Né? Então assim, no mundo religioso... Ele é, vamos dizer assim, o cara que vai virar alvo mais fácil em todos, é claramente ele. Então assim, no primeiro ali, ele começa a ficar com trejeitos caricaturais de um velho pensaria de um negro. De que o velho pensaria de um negro, que sem educação, né, que arrasta o pé e fala errado, etc. Né? Que aí depois a gente sabe que ele tá meio que fingindo. Porque se ele fingir, ele engana aquele Deus. Lembra disso? Não, mas tem uma hora que ele fala, ele fala, eu tô fingindo e tal. Porque ele percebe que, tipo, dá pra enganar, entendeu? Dá pra enganar. No caso da... Mas uma hora ele realmente está sendo dominado por essa força. Numa hora sim, mas no caso da senhora, não tem como fingir, porque se ela abolir, ela vai abolir categorias inteiras. Obviamente ela vai abolir... E aí isso vai acontecendo, assim, é meio caricatural, assim. E se a gente for colocar esse livro aqui perto dos outros livros do K. Dick, essa coisa toda do Bevatron, assim, parece até um artífice até muito mal desenvolvido perto das outras coisas que ele desenvolveu, mas na verdade era o que ele queria fazer naquela época, né? Ele estava ali começando a explorar as ideias filosóficas mais centrais ali da obra dela, e se a gente for ver essa ideia central de você visitar um outro mundo a partir do ponto de vista de outra pessoa, né? Tá falando que nessa época ele estava lendo uns manuais de filosofia, ele estava em contato com essa coisa do idiocosmos e do koinocosmos, né? Quer dizer, esse universo que é da sua perspectiva contra essa realidade teoricamente objetiva que também na filosofia também não existe, enfim, porque passa pela subjetividade de cada um, e ele queria... Tem gente que acha que existe na filosofia. Não, tem gente que acha, né? Mas tô falando no texto ali do cara, né?
E aí ele fala que, então vamos visitar assim, a cabeça de outras pessoas. Isso a gente vê no Palmer Eldritch, que a gente já falou aqui, isso a gente vê no Ubik, vê em alguns outros livros dele que passam por essa ideia. Mesmo no Flume, as lágrimas disse o... Esse vai ser o próximo que eu vou ler. Eu li esse. Também bom, todos... O tema é a realidade. O que é a realidade é a grande pergunta dele, né? E aí a gente vê que aqui está o germe já dessa coisa toda, que eu acho que parte desses dois interesses, né? Acho que de um momento de leitura dele, né, que era da filosofia, e de um momento político, que é o macartismo. Né? Então ele juntou essas duas coisas e fez esse enredo. Né? Fale da questão dos valores. Acho que essa é uma... tava falando com o Lucas assim que o que eu percebi nesses mundos que eles vão visitando assim é que vai se abandonando aos poucos um sistema de valores em função de um dispositivo de ação e reação dos personagens que mandam, mais imediato, que mandam na realidade, né? Então, enquanto o primeiro mundo, que é o mundo do Arthur Sylvester, que é um mundo que né, enfim, tem o sistema religioso como primário, então, né, tudo é reza, tudo é milagre, tudo não sei o quê, né? O segundo da mulher, aí tem que ser o belo, tem que ser o utilitarismo, mas já não tem uma instância superior, maior, acima de qualquer coisa, né? Tá ali uma coisa um pouco mais baixa, que seria a estética, o útil, o belo, enfim, a tradição. Inclusive é muito engraçado porque nesse mundo dela, a teoria da sublimação do Freud é o contrário, né? Sim. O sujeito que é saudável, ele não precisa de sexo. Ele deixa de fazer sexo para criar arte, né? O que é o completo oposto da formulação da sublimação do Freud. O Freud diz que, na verdade, porque não consegue transar o tempo inteiro, você vai escrever, vai fazer coisas assim do tipo, né? E aí essa mulher, então, já é uma instância um pouquinho... Porque ela é mais puritana, ela tem essa coisa, tipo, ela aboliu o sexo. Na verdade, as pessoas não têm genital. Não tem genital, todo mundo parece um boneco da Barbie, assim. E aí o terceiro mundo, que é um mundo assim, de uma secretária lá, né, que é a senhorita Reis, que aparentemente era uma pessoa relativamente normal, assim, uma pessoa completamente psicótica, e ela tem um senso de controle de tudo, assim, e aí não tem mais ela vê ameaça em absolutamente tudo, assim. Tudo todos os detalhes da casa dela, tudo assim, a tomada, a chaleira, tudo é uma ameaça em potencial. Exato. E aí aquilo vira um mundo de paranoia, né? De monstros, né? Tipo, tudo pode virar um monstro a qualquer segundo, assim. E é isso, e aí ele vai diminuindo, né? Até o final, que daí o final vocês vão decidir, né, o que está sendo discutido ali ou não, mas que pode ser, né, uma realidade ou pode ser um mundo de uma outra pessoa, que é um mundo talvez o mais perto de uma normalidade, caso não seja a realidade 1 aí, né? Então assim, ele vai fazendo essa escadinha, né, decrescente de sistemas, né, enfim, de valores e tal. Então achei que isso é um ponto interessante, porque como eles sempre percebem que o mundo anterior é melhor, meio que dá a entender que assim, ter um sistema, ter um valor é melhor do que não ter nada, né? É meio que ele tem uma ideia. Porque pelo menos disso, eu sei né? porque no mundo do Sylvester, do Arthur Sylvester, eles rapidamente percebem, não, tem uma lógica aqui. Tudo bem, a lógica é a do milagre, né, assim, mas tem uma lógica. No segundo, também tem uma lógica, que é essa estética, essa tradição, não sei o que, não sei o que. Quando vai para a mulher que é psicótica, tem, mas ela depende muito daquele sujeito. Então cada vez sai de uma lógica externa para uma lógica cada vez mais interna. Isso. Que é muito interessante, porque ele está passeando de uma cabeça para outra. E quando esses movimentos vão acontecendo, essa lógica interna vai descambar com o problema do macartismo. Eu não vou falar mais do que isso. Exato, mas que é o grande ponto alto do livro, assim, pro K. Dick. Até onde essa é a reflexão interessante. Até onde o problema do macartismo é um problema político ou é um problema do que as pessoas têm na mente delas, entendeu? A caça às bruxas do macartismo é uma questão de oposição ao comunismo, essa ideia, por exemplo, ou é um problema de paranoia mental,
assim, não é? E de uma certa recepção ocidental ao que chega a respeito do comunismo, Sim, né? claro. Quer dizer, os caras estão perseguindo comunistas ou estão perseguindo o que eles acham que são comunistas, né? Não, porque não, a gente viu isso aqui também no Brasil, não é? Tipo, não, é comunista, que comunista nisso? O Bolsonaro chamou o Macron de comunista, por exemplo. Teve isso, assim. Aconteceu isso da história política do país, assim, então rolou essa parada. Mas assim, é muito engraçado porque esses sistemas de valores são essa coisa que perdura, tipo o Zizek falando lá do Kung Fu Panda, né? Que ele faz, já viu assim? Que ele fala assim que o Kung Fu Panda é um filme que ele fica ali tirando sarro da questão do código de honra, do lutador e etc. Mas esse código persiste por cima dos personagens e continua, né? Como uma ideologia mesmo, aquela coisa que perdura, quer você respeitando ela, quer você não respeitando ela. Né? Ela paira por cima de tudo. E ela vai decaindo, e conforme vai decaindo, o mundo vai ficando cada vez mais arbitrário, cada vez mais caótico, cada vez pior de se viver. Enfim, e vai virando um pesadelo cada vez maior. Talvez menos para o Biolowski, para ele o pesadelo já era desde sempre. Assim, né? Então teve isso também. A gente falou, tem muitos elementos aqui que vão aparecer de novo em outros livros. Talvez aqui esteja mais bem formatado essa passagem. Porque você pega o Palmer Eldritch, que a gente já comentou, a mudança dessas realidades começam a ficar mais nebulosas, a coisa... Aqui não, tem um capítulo para isso, um capítulo para aquilo, então vai... Depois que você sacou a lógica, a partir do terceiro capítulo, mais ou menos, meio que a coisa vai funcionando, né? E aí você tem o Philip K. Dick mais, vamos dizer assim, não engessado, mas ele tentando experimentar com temas, experimentar com... que depois ele vai aplicar isso também na forma. Eu acho que sim, inclusive bem interessante ver esse movimento dele de diluir as fronteiras da realidade melhor, né? Entre as realidades, né? De uma forma... Na forma literária. Porque aqui é quase como se a gente visse o esqueleto do que vai se desenvolver nesse sentido. Por isso é muito interessante esse livro. Para quem gosta do Philip K. Dick, para quem lê, a gente lê bastante coisa, ver aqui, então é assim que faz. É uma aula de ficção científica para a molecada que que gosta do gênero e tudo mais. Funciona como uma aula que assim, olha, veja, se você começa a tentar fazer o que ele fez no Palmer Eldritch, aquilo é difícil. É difícil mesmo. Aquilo é muito difícil. Você quer aprender como é que desconstrói essa narrativa? Tá aqui. Entendeu? Isso é interessante mesmo. E assim, também acho muito engraçado como esses vários paralelismos aí da vida dele, né? Quer dizer, ele estava vivendo um momento político do macartismo. E como é que é legal esse negócio da ficção científica, né? De você transformar uma coisa muito real, muito próxima e muito imediata que está acontecendo em alguma coisa alegórica, mais reflexiva sobre o assunto, em que você consegue deslocar a preocupação para um outro assunto, sem com isso abandonar os argumentos para essa preocupação inicial, né? Então assim, tem o caso assim, nessa época que ele escreveu o livro, ele estava casado com a Cleo, que eu acho que é a segunda esposa dele, e ela tinha também suspeitas de ser comunista, então ela é meio como uma marcha, assim, quer dizer, o K. Dick quase sempre era muito próximo do personagem principal dos livros dele, principalmente dessas primeiras produções, e as mulheres quase sempre refletiam as esposas que ele tinha ao longo da vida dele. Acho que ele teve umas 3 ou 4 esposas. E o personagem, o Jack Hamilton, ama muito a mulher dele, mas fica com aquela dúvida e ele fica um pouco incomodado porque ele ama muito. E ele realmente, assim, as descrições dela é de que ela é uma deusa, assim. Sempre todo o ponto de vista do Jack Hamilton em relação à mulher dele é tipo, putz, ela é uma deusa, assim. E ao mesmo tempo ele tem ali a figura da Silk, né, que é uma prostituta, depois é uma motorista, que não sei o que, ela aparece nos mundos metamorfoseada, ela não é nenhuma das 8 pessoas que está ali. E aí, portanto, ela sofre. Mas ela é uma pessoa que acho que ele via, porque ele vai num bar lá do trabalho dele, que é o Safe Harbor, lá que ele vai beber com a galera do trabalho, e acho que tinha uma menina ali que ele ficava meio olhando, e essa menina, conforme os mundos vai, ela se metamorfoseia em outras, enfim, né? Mas assim, os paralelos com ele, eu acho que se dá principalmente na forma de como ele tem uma visão relativamente cética com relação à subjetividade do outro,
e a proximidade com a música. Ele cita aqui e ali a música, isso aqui vai descambar um pouco mais lá pro final, né? Mas o Philip K. Dick nessa época ele trabalhava numa loja de disco, é University Music, eu acho, que é um negócio ali perto ali pra galerinha de Berkeley ali, que ele, né, ele nasceu ali, enfim. E ele foi trabalhar ali em tempo integral, então ele ficava ouvindo muita música, ele ouvia muita ópera principalmente. E ele cita ali uma hora um trechinho de uma área do The Mikado, né? O Mikado, que é uma ópera de comédia do Gilbert Sullivan, que são os mesmos caras que fizeram aquele HMS Pinafore, né? Sim. He's an Englishman, né? Aquela que o Sideshow Bob canta naquele episódio dos Simpsons também, que é bem bom. Pois é, pô, essa é boa também, cara. Eu gosto muito dessa ópera, cara. Eu gosto muito dessa ópera. Eu acho o Rigoletto uma ópera fodida, cara. Eu também gosto. E acho que a mensagem do Rigoletto tá clara, cara. Você quer ser amigo de rico, se prepara pra tomar no cu, cara. Você quer ficar andando com a galera, com a galera que tem dinheiro, você não tem muito dinheiro, se prepara, meu irmão. Uma hora a trolha entra, né? Eu acho que é isso mesmo. Em todo caso, cara, é um livro assim, de novo, né, muito do começo da carreira do K. Dick, embora a gente não possa dizer que seja das primeiras novelas que ele publicou, porque ele já tinha publicado algumas quando ele lançou O Olho no Céu, né, The Eye in the Sky, né, tem uma música do Alan Parsons que tem esse nome, né. Ah, o disco inclusive, né, o disco de 82 do Alan Parsons, né, chama Eye in the Sky. Não é por causa desse aqui, teoricamente o Alan Parsons fez o Eye in the Sky por conta do 1984, mas se você for olhar, a letra da música é meio sobre, tipo, terminar relacionamento. Então, assim, e aqui literalmente tem um olho no céu. Tem. Na parte do Arthur Silvestre, o tetragrama, ele aparece um olho no céu. Até perdeu a oportunidade muito grande de fazer o olho virar outra coisa, porque ia ser muito divertido. Porra. Mas aí ia ser Burroughs também já, né, cara? No Burroughs é assim. No Burroughs nas máquinas de escrever lá, na Naked Lunch. Também dos Simpsons, né, que o Nelson olha e fala assim, eu consigo ver 2 problemas com esse título aí. Acho muito boa essa piada, que eles conseguem lá um passe pra ver, pra entrar num filme restrito, né, pra maior de idade, assim, aí ele sai, Naked Lunch, assim, consigo apontar 2 problemas com esse título aí. Não, o Naked Lunch é isso, né, cara? Cara, imagina, ainda mais dirigido pelo Cronenberg. Então, assim, uma hora você fala assim, não, sabia que ia sair um cu dessa máquina de escrever. Obviamente que ia sair, tava na cara, né? Enfim, tá óbvio. Enfim. Mas enfim, cara, um livro muito interessante. Recomendo aí para todos os amantes da ficção científica do Brasil e do mundo, até porque Philip K. Dick, acho que Philip K. Dick tá meio que no God tier aí da ficção científica, né, cara? Inclusive, o que a gente não falou é que, assim, é sempre agradável de ler, né? Eu li barato, super rápido, assim. Você me entregou, aí eu comecei, tipo, quando você vê se foi 60 páginas, vê se foi 80 páginas, assim. Eu tava lendo ele, cara, nesse final de semana, assim, eu tava lendo ele na cama, eu falei, pô, como é massa ler Philip K. Dick, cara, eu já deu vontade de terminar esse e já emendar outro dele, assim, porque a vontade que dá é essa mesmo, assim, de você começar a devorar os livros desse cara, porque sempre é instigante, sempre é interessante, sempre tem elementos novos para você explorar e deixar... E aquele livro que faz você, tipo, ficar viajando na maionese, né? É uma coisa muito boa. Então acho isso também um ponto positivo, né? No livro tem 260 e quase 270 páginas, mas passa assim, muito rápido. É muito rápido mesmo. E é muito rápido e não é literatura fast-paced necessariamente. Assim, ele tem os méritos literários dele, inclusive, como o Lucas apontou aqui, ainda um pouco menos desenvolvido do que na produção da década de 60 e 70 dele. Mas, ainda assim, cara, o cara tem um estilo e uma elegância muito interessante aqui na escrita dele, né? Então eu fiquei bem feliz de ter lido isso aqui, cara, queria agradecer demais a Aleph que jogou isso aqui nas hands, né? E é isso, cara, então assim, leiam O Olho no Céu, vamos comentar sobre O Olho no Céu, digam aí o que vocês acharam. Considerações finais aí, Lucas, sobre o livro? Não, isso daí, leiam, acho que, Aleph, continuem a publicar aí. Uma coisa que a gente tem que falar agora, né? A tradução é da Simone Campos, e eu tô achando muito divertido achar idioletos. Então, marcas de que diz de onde a pessoa é regionalmente, assim. Certo. E eu achei alguns, e aí eu fui ver e falei, tá, beleza, ela é desse lugar mesmo que eu tava imaginando. Da onde que a Simone Campos é? Ela é do Rio, né? Do Rio. E aí eu achei coisas assim, tá. Tinha um outro que eu tinha encontrado que era... Você, mas aqui só um mineiro pode... E aí era o cara de Minas e tal. Mas eu achei a tradução é muito boa, é muito legal quando ela lidou com
Ele sempre faz joguinhos de palavra, faz umas brincadeirinhas, uns trocadilhos, que isso é um pouco chato mesmo traduzir, ela acho que mandou bem, então... Mas é isso. Beleza, galera. Então, ficamos por aqui. Sempre pedindo pra gente dar aquela ajuda no Catarse, pra comentar. E, cara, principalmente, peçam para suas editoras patrocinarem outros Conversas com a Fátima, pra eu e o Lucas a gente vir aqui falar de livro. Imagina, né? Que sonho, né, cara? A gente... né, cara, ganhar aí uma grana aí pra gente poder conversar sobre livros, que é um negócio que meio que a gente já faz o dia inteiro, assim. Né? Então, porra, vivendo o sonho aí, né, cara? Só falta pagarem pra eu ficar do lado do Murilo, né? Aí, Tá louco, assim. então, cara, aí, ó, Boninho, pague um reality show pro Lucas. O Lucas e Murilo. De férias com o Murilo. É isso. Isso aí, galera. Um abraço. Tchau. Let's ride, let's ride. 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 Represent.